Bom, dando continuidade ao nosso curso de Mecânica Estatística, vamos agora para o nosso último tópico regulamentar, né, dessa nossa terceira aula do ensemble canônico, que é como é que a gente faz para poder calcular a função de partição, né, de sistemas clássicos, sistemas em que os níveis de energia são contínuos, você tem um contínuo de energias possíveis e não mais somente alguns níveis possíveis, como foram os casos que a gente calculou nos últimos exemplos. Okay? Essa aula vai ser bem rápida, na verdade, né, bem mais rápida que as últimas aulas, né, pelo fato de que apresentar aqui, né, como é que a gente faz para poder calcular a função de partição para esses temas, na verdade é bem rápida, né? Mas como essa aula é uma aula que não poderia faltar, e ela é importante ao ponto de ter uma aula separada, porque é ela que vai embasar o cálculo exatamente da função de partição do gás ideal, que vai ser, né, o tópico da próxima aula, né, da aula 4, gás ideal no formalismo canônico. Então eu estou colocando essa aula aqui em separado por conta disso. Okay? A forma como a gente vai construir aqui, ela vai ser bem análoga à forma como a gente construiu, como é que a gente fazia para calcular os microestados de um sistema clássico, lá no ensemble microcanônico. Por quê? Porque como é que a gente faz, né? A gente chegou na distribuição de Boltzmann, e por conta disso, na função de partição, que contém informação estatística do nosso sistema, a partir do ensemble canônico, do ensemble microcanônico, perdão, né? E como é que a gente faz para calcular esse cara, né? A gente viu que esse cara aqui era somatório em todos os microestados, exponencial de menos beta, a energia de cada microestado. Quando a gente vê essa expressão daqui, né, beleza, a gente tem que somar nos microestados. E, se vocês forem se lembrar, lá no caso do ensemble microcanônico, como é que a gente caracterizava os microestados de um sistema clássico, ok? Como é que a gente fazia isso? A gente fazia pelo formalismo hamiltoniano. Os microestados de um sistema clássico são dados pelos pontos no espaço de fase quando a gente analisa o formalismo hamiltoniano de um sistema clássico, ok? Inclusive, né, se vocês lembrarem, a gente fez a contagem dos microestados a partir do volume do espaço de fase, porque cada ponto ali, né, contém informação de um microestado possível do seu sistema. Então, na prática, o que a gente tem que fazer, né, quando a gente pega um sistema clássico, né, esse somatório nos microestados vai ser análogo a faça o volume desse cara, né, calcule esse cara em todo o volume do espaço de fase. Então vai ser uma construção bem análoga, vocês vão ver que não tem muito segredo aqui não. Okay? Então eu vou começar aqui desenhando, né, rapidamente o nosso espaço de fase, só para poder fazer aqui uma breve, né, recapitulação. Okay? Mas vocês vão ver que não tem nenhum segredo aqui. Né? Obviamente, aqui no espaço de fase, ele pode ser bem maior do que isso. Aqui eu estou desenhando o espaço de fase de 2 dimensões. Okay? Aqui é uma coordenada x, né, do nosso problema e o seu momento conjugado. Né? Só relembrando como é que a gente faz para poder construir um espaço de fase. A gente primeiro constrói a lagrangiana do sistema, depois a gente passa para o formalismo hamiltoniano. Okay? Quando a gente passa para o formalismo hamiltoniano, a gente vai trocar exatamente as derivadas pelos momentos canônicos, né? Exatamente na dependência funcional da hamiltoniana. E aí o nosso espaço de fase é um espaço feito, né, em que a gente tem os eixos das coordenadas e o eixo dos momentos conjugados. Lembrando, esse momento daqui conjugado, ele é a derivada lagrangiana com relação à derivada da coordenada que você está calculando, né? Porém, em muitos sistemas, que são sistemas mais simples, que são sistemas conservativos e por aí vai, esse cara daqui, que é o que a gente chama de momento canônico, ele é igual ao momento físico. Okay? Então, né, se você for pegar, por exemplo, sistemas simples, sistemas conservativos, esses caras daqui, vocês vão ver que vai dar mx ponto, que é realmente um momento físico. Para sistemas, por exemplo, que envolvem campos magnéticos e tudo, né, o momento canônico ele diverge um pouquinho, né? Ele não é exatamente igual ao momento, né? Aqui tem uma correção que envolve o potencial vetor, ok? Para casos com campo magnético, mas enfim. O meu objetivo aqui, né, de calcular a função de partição, não é calcular a função de partição aqui para sistemas clássicos no mais geral possível. Eu vou aqui aplicar para o escopo do nosso curso, que é um curso de introdução à mecânica estatística. Vamos calcular exatamente como é que é a função de partição para esses sistemas mais simples. Okay? Que é a mesma classe de sistemas que eu calculei com vocês no ensemble microcanônico, quando eu calculei o número de microestados acessíveis ao sistema. Então, bom, para que a gente saiba, né, como é que a gente quantifica, né, como é que a gente vai quantificar a função de partição para esses sistemas clássicos, né, vamos partir exatamente da onde a função de partição foi definida. Okay? Como é que a gente definia a função de partição? Da onde é que ela surgia naturalmente? Ela surgia da distribuição de Boltzmann. Okay? Né, quando eu fui fazer aquela passagem, né, no início dessa nossa terceira aula, quando eu fui introduzir o ensemble canônico, a gente começou com a distribuição de Boltzmann, né, que nos fala que a probabilidade da gente obter, né, da gente medir o nosso sistema em um certo microestado J, que tem determinada energia é J, a gente viu, né, que esse cara daqui ele era proporcional
a uma exponencial de menos beta energia daquele microestado, né? Ou seja, se ele era proporcional, esse cara daqui vai ser, né, igual a uma constante vezes essa exponencial. Como esse cara daqui é uma distribuição de probabilidades, né, a gente sabe que probabilidades são normalizadas, essa constante que aparece aqui é um fator de normalização. Ok? E aí a gente chamou de função de partição o inverso desse cara. Ou seja, né, a gente definiu como função de partição, né, exatamente a função que normaliza a distribuição de probabilidades. Ok? Então, né, se a gente quer saber como é que faz para calcular a função de partição para sistemas clássicos, nada mais justo da gente entender como é que fica a distribuição de probabilidades para esses sistemas clássicos. Porque a partir do momento que a gente consegue entender, né, como é que a gente adapta exatamente essa nossa expressão daqui para o caso clássico, a gente vai conseguir determinar como é que a gente calcula a função de partição. E, de fato, essa distribuição de probabilidade, né, essa forma daqui de se escrever a distribuição de Boltzmann, ela precisa ser adaptada para esse nosso contexto de sistemas clássicos. Como é que a gente consegue perceber isso? Né? E aí eu volto com aquela discussão que eu comecei com vocês, né, para os sistemas clássicos, lá no ensemble microcanônico. Né? Vamos lá, sistemas clássicos a gente trata com sistemas hamiltonianos, né? A gente caracteriza um sistema a partir da descrição hamiltoniana. Né? Como é que cada microestado, como é que a gente define, né, como é que a gente caracteriza cada microestado, né, em um sistema descrito, né, do ponto de vista hamiltoniano? A gente descreve a partir de pontos no espaço de fase. Então, qual que é a ideia? O nosso sistema ele vai estar composto de N partículas, cada uma dessas N partículas vai ter exatamente as suas coordenadas, né, e os seus momentos, e o espaço de fase ele é o espaço composto de todas as coordenadas e todos os momentos conjugados a essas coordenadas do seu sistema. Então, por exemplo, se a gente está em um espaço tridimensional e a gente tem N partículas, a gente vai ter 3N coordenadas, porque a gente vai ter coordenadas x, y e z para cada partícula. Além disso, a gente vai ter 3N momentos, porque cada partícula tem o seu momento associado. Então, no total, o nosso espaço de fase vai ter dimensão 6N. Vão ter 6N eixos independentes, e cada ponto desse espaço de fase corresponde a uma configuração específica de cada posição de cada um dos constituintes e de cada um dos momentos de cada um dos constituintes, que é o que vai caracterizar um microestado para a gente nesse sentido clássico. Pelo fato dos nossos microestados serem determinados por pontos no espaço de fase, né, necessariamente a gente precisa adaptar a nossa distribuição de probabilidade. Por quê? Porque existem infinitos pontos no espaço de fase, mas não é um infinito do tamanho dos infinitos dos números naturais. Aqui a gente tem um conjunto não enumerável de pontos que fazem parte do nosso espaço de fase. O nosso espaço de fase ele é um contínuo. Se agora a gente tem um contínuo de pontos no espaço de fase, ou seja, uma quantidade não enumerável de microestados, essa forma de se escrever a distribuição de Boltzmann realmente não faz muito sentido. Porque quando a gente caracteriza um microestado por um número, a gente está falando que existe uma quantidade enumerável de microestados. A gente consegue contá-los, mesmo que sejam infinitos, a gente consegue contar aqueles microestados. Nesse caso daqui, né, que tem um contínuo de pontos que representam microestados, a gente não consegue contar. Então, o que a gente vai ter que fazer é adaptar essa nossa distribuição de Boltzmann para o caso em que nós temos um infinito, né, contínuo de microestados acessíveis ao nosso sistema. Okay? E aí, né, a partir do momento que a gente adaptar a distribuição de Boltzmann, né, a partir da normalização das probabilidades, aí a gente consegue determinar facilmente quem que é a função de partição, que é o nosso grande objetivo aqui dessa aula. Mas, bom, a primeira coisa que muda, né, na passagem de probabilidades em casos discretos, né, igual está escrito aqui, para probabilidades em casos contínuos, é que a gente tem que reinterpretar a expressão da probabilidade em termos de uma densidade de probabilidade. Como assim? A partir do momento, né, que os nossos microestados aqui, eles são um contínuo, né, são caracterizados por um contínuo de pontos, não faz mais sentido eu perguntar, né, não faz mais sentido a pergunta qual é a probabilidade do meu sistema ser encontrado em um determinado microestado. E é bem fácil perceber isso com um exemplo simples aqui, que é o exemplo da reta numérica. Okay? Imagina que a gente pega aqui uma reta numérica de 0 até 1, okay? A reta real. A gente sabe que a reta real é composta por um contínuo de números aqui. Qual que é a noção mais básica que a gente tem para poder falar de probabilidades? É a partir do princípio da contagem, que inclusive foi a forma que motivou o ensemble microcanônico na nossa segunda aula. Okay? Quando você está fazendo um princípio de contagem, a gente fala de probabilidade como sendo o quê? Como sendo casos a favor, né? Casos a favor, dividido pelos casos totais. Então, casos totais. Agora vamos supor que a gente tem o seguinte problema. Vamos medir algum número na reta real entre 0 e 1. Qual é a probabilidade da gente medir e encontrar o número 0,445? Essa pergunta em si, nesse nosso contexto de um contínuo de números, não faz muito sentido. Ela perde o sentido. Por quê? Porque essa probabilidade vai ser 0.
Mas não é só a probabilidade de eu obter este número. Qualquer número que eu perguntar, qual que é a probabilidade de você obter aquele determinado número, essa pergunta não vai mais fazer sentido. Por quê? Porque você tem infinitos casos totais e você só tem um caso a favor, né? E esses infinitos casos totais é uma quantidade gigantesca, porque você tem um contínuo de pontos aqui. Então as probabilidades, quando você se pergunta qual que é a probabilidade de você ter um valor específico, isso não faz muito sentido. E é exatamente o caso que a gente tem aqui. Você perguntar qual que é a probabilidade de você obter um único microestado, dado que existe um infinito contínuo de microestados, a probabilidade necessariamente vai ser igual a zero. Então essa pergunta de qual que é a probabilidade de obter um determinado microestado perde o sentido no caso clássico, no caso contínuo. Mas você poderia chegar para mim e falar, uai, Felipe, mas a gente trabalhou estatisticamente com o sólido de Einstein. E o sólido de Einstein tinha infinitas configurações possíveis. Afinal de contas, num sólido de Einstein, né, os níveis de energia, eles eram, né, dados ali, né, a energia de cada um dos sólidos, ele era dado por n mais meio de h barra ômega, né, e aqui o n ele poderia ir de 0 até infinito. Então a gente também tinha infinitas possibilidades. Então a gente deveria cair no mesmo problema, não deveria não? E a resposta aqui é não. Porque perceba, quando a gente vai fazer as descrições aqui na termodinâmica, quando a gente vai fazer descrições estatísticas na verdade, mas vislumbrando a termodinâmica, que é o nosso objetivo, a gente sempre está pensando no sistema com algum determinado macroestado. Então, quando eu chegava aqui no sólido de Einstein, apesar dele ter infinitas configurações possíveis, a nossa pergunta era sempre qual que era a probabilidade do nosso sólido ser encontrado com determinada energia, ou então com determinada temperatura, com determinado volume, determinada pressão. Quando a gente pega esses sistemas, que por mais que existam infinitas configurações, esses infinitos são quantizados, né, são discretos, igual é o caso aqui, o n não tem um contínuo de valores, o n tem valores específicos. Quando a gente tem esses casos aqui, né, quando a gente tem casos que são discretos, como a gente caracteriza o nosso sistema com macroestados, que são do tipo com energia tal, com volume tal, com número de partículas tal e por aí vai, os casos totais não vão ser infinitos. Os casos totais, para o caso do sólido de Einstein, é infinito se você leva em conta todos os casos totais, com todas as energias, todos os volumes, todas as pressões, mas não são essas as perguntas que aparecem na física. Quando a gente vai descrever um sistema no ponto de vista físico, né, nesse nosso caso aqui, a gente pergunta o quê? Qual que é a probabilidade de um sistema com N constituintes, com uma temperatura fixada, ou então com uma energia fixada, dependendo do seu ensemble, enfim, a gente caracteriza o nosso sistema com esses macroestados. Para poder exemplificar isso aqui com um caso bem simples, só para poder pegar a ideia, imagine que a gente está fazendo uma descrição aqui de um sistema bem simples de duas partículas em que a energia total seja só a energia cinética de ambas. Ou seja, a gente vai ter aqui P1 ao quadrado sobre 2m mais P2 ao quadrado sobre 2m. E só para ficar mais fácil de entender isso que eu estou querendo dizer, né, exatamente dos casos totais serem uma quantidade infinita e a probabilidade não fazer mais sentido, vamos supor que eu chegue e fale, a energia desse cara é constante. Se a energia desse cara é constante, vocês devem concordar comigo que existe muitas combinações de P1 e P2 para que essa soma daqui dê energia. Não só existe muitas configurações que vai dar uma energia constante, como existe infinitas configurações. Por quê? Porque para cada configuração de P1 e P2 que você colocar, você sempre consegue variar infinitesimalmente P1, infinitesimalmente P2 e encontrar uma nova configuração. Você sempre consegue variar continuamente os P1s e P2 de forma a ter energias possíveis. Então, em qualquer caso que você for pensar, em qualquer configuração, com qualquer número de partículas, se a energia for fixada, se a temperatura for fixada, não interessa. Sempre que você está tratando de casos clássicos, você sempre vai ter infinitos casos totais com aquele macroestado que você está colocando. Diferentemente do que acontecia no sólido de Einstein. Vamos supor agora esse mesmo exemplo. Eu tenho dois sistemas, dois sólidos de Einstein, e a energia deles é constante. Se a energia deles é constante, a energia vai ser o quê? Vai ser a soma de um com a soma de outro. Levando em conta que a energia de um dos sólidos depende de um número n, que eu vou chamar de N1, que é o número de excitações desse cara, e o do outro é N2, ok? Se a minha energia é constante, se eu aumento em uma unidade o N1, o N2 vai reduzir em uma unidade. Eu sempre tenho que fazer essas mudanças em unidades, de forma que a quantidade de casos totais não vai ser infinita. Certo? Quando eu fixo um macroestado, né, caracterizo o sistema pela energia, temperatura, por aí vai, esses sistemas que são discretos, a gente consegue falar de probabilidades. Esses sistemas contínuos, não. Mas, enfim, tudo isso daqui só para motivar a ideia de que, de fato, a gente tem que reinterpretar essa questão de probabilidade. Não faz mais sentido fazer a pergunta de qual que é a probabilidade do sistema ser encontrado em determinado microestado. O que faz sentido perguntar, e aí eu vou aproveitar a reta aqui para que a gente entenda isso, é qual é a probabilidade de eu obter o valor 0,445 ou um valor em torno de um intervalo.
ok? Ou seja, qual que é a probabilidade de encontrar algum número em um intervalo, por menor que ele seja, mas em algum intervalo em torno de um número que você deseja. Agora sim isso faz sentido. Quando a gente pega um intervalo, nesse intervalo tem infinitos pontos. Então, por mais que existam infinitos casos totais, também existem infinitos casos a favor. Então, essa probabilidade passa a convergir, passa a fazer sentido essa pergunta, ok? E quando a gente começa a falar, né, exatamente desses intervalos, a coisa começa a fazer mais sentido. A gente consegue até pensar melhor em questão de probabilidade. Pelo seguinte, imagina que eu chego e faço a seguinte pergunta, né? Olha só, qual que é a probabilidade de eu obter o valor 0,445 ou qualquer número em um intervalo que seja, sei lá, de 0,01 para um lado e 0,01 para o outro. Ou seja, qual que é a probabilidade de encontrar esse cara daqui num intervalo em que esse cara é o centro e que tem um tamanho 0,02. Essa probabilidade a gente já tem uma intuição de qual que vai ser, certo? Se eu estou querendo saber qual que é a probabilidade de a gente pegar um número no intervalo que tem esse tamanho, sendo que o intervalo total, a todas as possibilidades, tem um tamanho 1, qual que vai ser a probabilidade? A gente faz agora a razão dos intervalos, que seria 0,02, o intervalo com os valores que eu estou querendo medir, dividido pelo valor do intervalo total, que seria 1. Aí a gente volta a falar de probabilidades. Qual seria o análogo a isso nesse nosso caso daqui, né, de se medir probabilidade de um determinado microestado? O análogo seria, né, nós nos perguntarmos qual é a probabilidade de eu medir o nosso sistema em um determinado microestado ou em algum intervalo em torno desse microestado. Ou seja, qual que é a probabilidade da gente medir o nosso sistema e encontrar ele em algum microestado de um pequeno intervalo, né, de um pequeno voluminho do nosso espaço de fase. E da mesma forma que na reta numérica, quando a gente passou a falar de probabilidade de um intervalo, a gente parou de dividir o número de casos a favor com os casos totais e passou a fazer o tamanho do intervalo a favor dividido pelo tamanho do intervalo total, a gente vai fazer algo análogo aqui, ok? Então, vamos lá, como é que a gente vai fazer essa adaptação aqui da distribuição de probabilidade, vislumbrando calcular a função de partição de sistemas contínuos, né? Primeira coisa que modifica quando a gente passa de um sistema, então, né, discreto para um contínuo, como a gente vai sempre falar de probabilidades, a gente obter, né, em torno de um determinado ponto que representa um certo microestado, é que a probabilidade da gente obter um determinado microestado, ela vai passar a ser descrita, na verdade, como uma densidade de probabilidade. E faz bastante sentido a gente passar a fazer a nossa descrição em termos de densidade de probabilidade. Pelo seguinte, né, como eu falei agora, a gente não vai mais falar de qual que é a probabilidade de você obter um determinado microestado. E sim, qual que é a probabilidade de você, né, medir o seu sistema em algum microestado de algum voluminho aqui do nosso espaço de fase. Agora, olha só. Obviamente, a gente tem que arranjar alguma correspondência entre essa densidade de probabilidade e esse cara daqui. Vê se vocês concordam comigo. Se eu pego esse voluminho daqui do espaço de fase muito pequenininho, de forma a ele ser infinitesimal, vocês vão concordar comigo que esse voluminho vai ficar cada vez mais próximo de ser um ponto, que é a nossa noção, né, de probabilidade de um único microestado, ok? Por mais que a gente diminua esse volume, ele nunca vai chegar a ser um ponto. Mas quanto menor ele for, né, quanto mais infinitesimal, digamos assim, ele for, mais ele vai se aproximar de ser um único ponto. E iria convergir para aquela nossa noção de qual que é a probabilidade de você medir o nosso sistema em um determinado microestado. Então, qual que vai ser a nossa noção agora de medir o nosso sistema em determinado microestado? Vai ser medir o nosso sistema em torno de um certo ponto, sendo que o tamanho desse voluminho em torno desse ponto é minúsculo. Ou seja, a nossa probabilidade de medir o nosso sistema e encontrá-lo nesse voluminho daqui do espaço de fase, que eu vou até desenhar ele amplificado, nesse voluminho daqui do espaço de fase, ok? Que tem largura dq e tem altura dp, ok? Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a uma densidade de se medir naquele ponto específico, ok? Nesse ponto daqui, que vai ser determinado por um P e por um Q, que define os microestados do sistema, vezes dP dQ. Então perceba que essa é a noção natural de se falar agora das probabilidades de se medir sistemas contínuos quando a gente fala de distribuições. Porque cada microestado é definido pelas coordenadas no espaço de fase. Se eu pego uma densidade de probabilidade e multiplico pelo tamanho da região, eu vou ter exatamente a probabilidade, ok? A densidade, né, de se encontrar em alguma região vezes o tamanho da região vai falar para a gente a probabilidade de fato. Como essa região daqui ela é infinitesimal, eu vou estar pegando uma região muito pequenininha em torno de um ponto e vai passar para a gente exatamente aquela ideia de qual que era a probabilidade de se medir um microestado. Então essa é a adaptação que a gente faz, né, para distribuições de probabilidade, quando a gente passa de um conjunto discreto para um conjunto contínuo de medições, né, exatamente de microestados acessíveis.
Como a distribuição de Boltzmann fala para a gente que a probabilidade de você medir um certo microestado é proporcional à exponencial de menos beta energia daquele microestado, no caso contínuo, em que um microestado ele é definido pelas coordenadas P e Q, a probabilidade de você medir um certo microestado caracterizado por P e Q, e aqui, por favor, não confunda esse P, que é a probabilidade, com esse P, que é o momento, né, do espaço de fase. Então, enfim, a probabilidade de você medir um certo microestado, que é determinado, né, definido pelas coordenadas do espaço de fase, vai ter que ser proporcional à exponencial de menos beta energia daquele microestado, ou seja, a energia em termos de P e Q. Se a probabilidade é igual a uma densidade vezes o tamanho de um intervalo, e a probabilidade é proporcional à exponencial de menos beta vezes a energia, então qual que vai ter que ser a probabilidade de eu medir o nosso sistema em um determinado microestado definido por P e por Q? Esse cara daqui vai ter que ser igual a uma constante exponencial de menos beta energia daquele microestado definido por P e Q, dq, no caso aqui dp, dq. Okay? Então, essa daqui é a forma da gente adaptar a nossa distribuição de Boltzmann, okay? Para o caso contínuo. Só um detalhe aqui antes da gente prosseguir, né, que nesse nosso contexto contínuo, essa probabilidade aqui ela não deve ser lida somente como qual é a probabilidade do nosso sistema ser medido no microestado caracterizado por essas coordenadas, ok? Diferentemente do caso discreto, né, que isso acontecia, o que significa esse caso? Significa a probabilidade do seu sistema ser medido em um certo microestado com energia EJ, aquela energia. Aqui em sistemas contínuos, não. Leia isso daqui como sendo a probabilidade do seu sistema ser medido em um microestado que possua coordenada entre Q e Q mais delta Q, né, no caso Q mais dq, e momento entre P e P mais dp, ok? Só esse adendozinho, né, só da forma que a gente lê esse cara daqui. Além disso, quem que é essa constante daqui que aparece? Dado que aqui a gente tem uma probabilidade, e probabilidades são normalizadas, essa constante C é uma constante de normalização. Então, o que a gente faz? A gente define essa constante de normalização como sendo, né, 1 sobre Z, né? Aí que aparece a nossa função de partição. Então, a probabilidade pode ser escrito dessa forma, né? Exponencial de menos beta energia, né, dividido exatamente pela função de partição, vezes aqui o tamanho, né, do volumezinho do espaço de fase que você está medindo a probabilidade. A partir dessa expressão daqui, a gente sabe falar que a nossa densidade de probabilidade, né, exatamente aqui no ponto P e Q do espaço de fase, vai ser igual a quê? Vai ser igual a exponencial de menos beta, energia daquele ponto, dividido pela função de partição. Okay? Então esse cara daqui vai ser a densidade de probabilidade. Então perceba, né, na prática, né, a moral da história para isso tudo é quando a gente passa de um sistema discreto para o contínuo, o que antes era a probabilidade, né, ela vai se transformar em quê? Ela vai se transformar exatamente na densidade de probabilidade. Okay? Dado isso daqui, né, dado essas duas considerações, dado que a gente sabe calcular agora as probabilidades e que a gente sabe qual que é a densidade de probabilidade nesse contexto do ensemble canônico para sistemas contínuos, a gente pode calcular quem que é a nossa função de partição, que é exatamente a função que normaliza a distribuição de probabilidade. Né? Como é que a gente faz para exatamente calcular esse cara? A gente faz o seguinte: qual que é a probabilidade do nosso sistema ser encontrado em qualquer ponto do espaço de fase acessível ao nosso sistema? Essa probabilidade vai ser quanto? Vai ser igual a 1. E como é que a gente calcula esse cara? A gente pega exatamente essa probabilidade e integra na região, exatamente, né? A gente vai integrar esse cara na região, né, em que o nosso sistema é acessado. Ou seja, a probabilidade 100% ela é atingida quando a gente faz a integral aqui de exponencial de menos beta, energia, como função de P e Q, dividido pela função de partição, dp, dq, e a gente faz isso daqui no espaço de fase, que é acessível ao nosso sistema. Ok? Dado que esse cara daqui é igual a 1, e z, que é a função de partição, é uma constante de normalização, eu posso passar lá para o outro lado, e por consequência a gente chega que a função de partição ela é o quê? Integra, ok? Integra no espaço, em todo o espaço de fase acessível ao seu sistema, a expressão exponencial de menos beta, energia, em função, né, exatamente aqui do seu espaço de fase, dp, dq. Então, ou seja, você integra esse fator daqui, essa exponencial, no seu espaço de fase, e, portanto, vai ser assim, né, que a gente vai calcular, né, a princípio, a distribuição. É assim que a gente deveria calcular, na verdade, a função de partição de um sistema clássico, ok? De um sistema contínuo. E por que eu falo essa deveria ser a maneira como a gente calcula a função de partição? Porque se vocês pegarem essa expressão, calcularem ela para algum caso simples, sei lá, o gás ideal ou qualquer outro tipo de sistema, e calcularem o limite termodinâmico, vocês vão ver que
vai dar problema, né? Vai dar problemas da mesma natureza, né, dos que apareceram lá no ensemble microcanônico, né, naquela questão do princípio de contagem, de que a gente tinha que tratar as partículas como indistinguíveis. Assim como no contexto do ensemble microcanônico, a gente teve que pegar a nossa contagem de estados e dividir ela por n fatorial, a mesma coisa vai ter que acontecer aqui, né, na nossa função de partição. Para calcular a função de partição do ensemble canônico, a gente tem que colocar aqui 1 sobre n fatorial. A gente tem que dividir a nossa função de partição por n fatorial. Quando a gente coloca esse fator, aí sim as coisas convergem, o limite existe bonitinho e só alegria, aí é só correr pro abraço. Aí vem a pergunta, por que é que a gente tem que colocar esse n fatorial? O motivo é exatamente o mesmo do ensemble microcanônico, né? Não tinha nem por que ser diferente, né? Eu não vou repetir aqui toda a argumentação, porque eu coloquei uma aula somente com isso, né? A última aula exatamente do contexto do ensemble microcanônico, ok? Que é exatamente a aula da correção de Gibbs, ok? Realmente o último vídeo da segunda aula de ensemble microcanônico. Se você quiser ver com mais calma os argumentos do n fatorial, né? Volta lá. Mas a essência era de que, como nós estamos usando o formalismo hamiltoniano, né, se a gente pega a hamiltoniana desses sistemas clássicos, ela, para o sistema hamiltoniano, as partículas são indistinguíveis, ok? Se você permuta as partículas, por mais que classicamente as partículas não sejam indistinguíveis, na descrição hamiltoniana elas acabam sendo indistinguíveis. Eu dei o exemplo, né, do gás ideal, que é o mais simples de se visualizar isso, ok? Né, não vou repetir as argumentações, volte lá no vídeo se você quiser ver essas argumentações com calma. Okay? Mas da mesma forma que lá apareceu o n fatorial, aqui também tem que aparecer. Okay? O único adendo que eu gostaria de deixar claro aqui é o seguinte. Na prática, esse n fatorial, né, como já comentei, ele meio que carrega a informação de que no formalismo hamiltoniano as partículas são indistinguíveis. O fato delas serem indistinguíveis faz com que, na verdade, o nosso espaço de fase ele seja muito menor do que ele realmente é. Okay? Porque se as partículas são indistinguíveis, se a gente pode permutá-las, significa que tem vários pontos aqui no espaço de fase que são completamente idênticos a outros pontos, certo? Que é exatamente os pontos correspondentes à permutação entre as partículas, né? Levando em conta que elas são indistinguíveis. Por conta disso, esse n fatorial, ele aparece, né? A gente coloca esse n fatorial aqui, mas ele aparece na prática dividindo exatamente aqui a medida de integração, né? Que é esse dp dq, exatamente para que essas regiões do espaço de fase que são redundantes, elas sejam consideradas todas como se fosse uma só. E a gente divide por n fatorial, que é exatamente a permutação, né, que é exatamente a contagem dessas regiões que são redundantes. Okay? Mas aí, né, normalmente a gente coloca esse n fatorial aqui, né, em evidência, só para poder, né, deixar o que seria, né, sem pensar nas partículas como sendo indistinguíveis e depois colocando uma correção adicional. Por que eu estou enfatizando isso? De que, na verdade, esse n fatorial ele aparece acompanhando esse dp dq. Eu estou enfatizando isso, né, porque quando a gente pega aqui a distribuição, né, quando a gente pega aqui a probabilidade de fato, ou seja, qual que é a probabilidade, a distribuição de Boltzmann mesmo, né? Qual que é a probabilidade de você encontrar o seu sistema, né, exatamente num microestado que possui coordenada entre Q e Q mais dq e possui momento entre P e P mais dp. Qual que é essa probabilidade? Essa probabilidade daqui ela vai ser exponencial de menos beta, energia em P e Q, dividido por Z, dp dq. Ok? Que foi exatamente o que a gente escreveu aqui em cima, ok? Eu só estou reescrevendo. Se esse n fatorial, né, que a gente coloca aqui, ele aparece por conta da medida de integração, ele aparece como um fator de correção na medida de integração, perceba que também aparece a medida de integração. Então, na prática, né, esse fator 1 sobre n fatorial, ele aparece como correção não somente na função de partição, mas ele também aparece na distribuição de probabilidade. Então, ele também tem que aparecer aqui. Ok? Esse n fatorial daqui. Na verdade, isso é bem esperado. Afinal de contas, a função de partição ela é a normalização da distribuição de probabilidade. Né? Não tem como uma coisa aparecer na função de partição e não aparecer na probabilidade, senão o fator de normalização para de ser um fator de normalização. Eu estou deixando isso bem claro porque muitas referências, né, que tratam desse contexto de ensemble canônico para sistemas contínuos, elas deixam bem claro que você tem que colocar essa correção de Gibbs aqui na função de partição, porque senão o limite termodinâmico não existe. Você tem que colocar, essa é de fato a função de partição, mas que, quando vão falar das probabilidades, meio que ignoram esse cara, certo? Tem muita referência que na hora que vai falar de probabilidades do ensemble canônico, né, levando em conta sistemas contínuos, ignora essas correções e trabalha com a função de partição sem a correção e trabalha com a probabilidade sem essa correção. De fato, isso não é um problema, porque quando você leva em conta essas correções, elas vão se cortar. Só que aí você fica se questionando, uai, mas
Cadê aquele n fatorial que tinha que ter na distribuição de Boltzmann? Por que essas referências estão ignorando essa distribuição de probabilidade? Por isso que eu estou deixando claro, elas não estão ignorando esse n fatorial. A questão é só que esse n fatorial, ele também aparece como correção na distribuição de probabilidade. E não é em todo lugar que você encontra isso. Deixando claro que em todo lugar que apareceu o dp, dq, você tem que colocar o n fatorial. Ok? Sempre lembre disso. Apareceu uma medida aqui de integração, dp, dq, no espaço de fase, você tem que colocar o n fatorial. A correção de Gibbs não é somente para a função de partição, ela é para a medida de integração no espaço de fase. Por isso que eu estou deixando bem claro. Ou seja, moral da história, quando você vai tratar de função de partição, pensando no limite termodinâmico, você tem que colocar esse n fatorial, necessariamente. Se você estiver tratando somente estatisticamente o seu problema, você pode ignorar essa correção. Por quê? Porque ela já vai cortar mesmo quando você vai tratar de probabilidades, então você não precisa tratá-la explicitamente, ok? Mas, enfim, só estou deixando isso aqui claro para que você não tenha a mesma dúvida que eu tive em vários momentos quando eu tinha estudado esse assunto. Mas, bom, dado tudo isso, vou encerrando a aula de hoje, porque o meu grande objetivo era mostrar como é que ficava exatamente aqui tanto as probabilidades quanto a função de partição para esses sistemas que são contínuos. No caso, nessa nossa terceira aula do ensemble canônico, esse vídeo foi o último das aulas regulamentares. O que eu quero dizer com aulas regulamentares? Vocês vão ver que depois desse vídeo daqui, vão ter ainda algumas aulas, alguns vídeos nessa nossa aula de ensemble canônico, que eu vou estar resolvendo alguns exemplos a mais de sistemas físicos calculando funções de partição. Esses vídeos vão ser direcionados para o clube de membros. Então, se você quiser dar uma olhada nesses outros exemplos resolvidos, te convido a ser membro aqui do canal. Caso contrário, encontro vocês aqui na próxima aula de gás ideal no ensemble canônico.